Boa noite! Hoje falaremos um pouquinho sobre o gás mostarda, que é uma substância conhecida pelo seu uso como arma química. Mas o que é realmente uma arma química? Bom, é um dispositivo que utiliza produtos químicos formulados para causar mortes ou lesões, principalmente aos seres humanos, que podem ser classificados como armas de destruição em massa. A partir do ano de 1916, especialmente durante a longa Batalha de Verdun, às margens do rio Meuse, no nordeste da França, a batalha travada entre alemães e franceses foi um dos primeiros momentos em que foi utilizado o novo gás, chamado de gás mostarda. De cor amarelada forte, ele mostrou ser capaz de devastar as linhas adversárias, mesmo em meio às tropas equipadas com máscaras antigas. Tinha a capacidade de permanecer fazendo efeito durante um tempo bem superior do que os outros, como o gás lacrimogêneo não mortal e o gás cloro, seja ele fosfogênico ou difosgênico. A contaminação moderada não mata, mas o gás pode estabelecer ligações com a molécula de DNA, produzindo efeitos mutagênicos e carcinogênicos. Uma exposição elevada pode matar por asfixia em até 5 minutos após o contato. No âmbito dos impactos sanitários, as queimaduras causadas por esse gás podem variar de primeiro a segundo grau, o que pode acabar sendo fatal em dias ou até semanas após a exposição. Ele pode afetar pelo simples contato. Em relação aos olhos, por exemplo, causa dilaceração, queimadura e também causa danos na córnea. E sua inalação provoca espirros, ronquidão, tosse seca, sangramento e danos na mucosa. Agora, em termos de impactos socioambientais, a arma química foi responsável por 90 mil mortes e mais de 1,2 milhões de feridos, sendo o agente químico que mais causou baixas na Primeira Guerra Mundial, o que levou a ser chamado do Rei dos Gases. Esse gás é geralmente classificado como persistente, o que pode ser afetado pela textura e porosidade do solo, ou pela presença ou ausência de vegetação. Caso esse contaminante químico obtenha penetração na cobertura das árvores ou na madeira, persistirá mais tempo nas florestas do que em terreno aberto. O clima e o terreno são tão importantes em determinar a persistência da contaminação que esse mesmo agente pode permanecer ativo por dias com diferenças que vão de vários dias até semanas ou meses. Assim, a base nos diferentes graus de volatilidade é essencial para calcular o tamanho do impacto para o ambiente. A substância denominada gás mostarda foi descrita pela primeira vez em 1822 por César Massey Desprez e descrita como substância tóxica pela primeira vez em 1860 por Albert Niemann. Durante vários anos, os cientistas contribuíram para melhorar a sua caracterização e aperfeiçoar a sua síntese. Destes, destacam-se o inglês Frederick Guthrie e Hans de Clercq, e o alemão Victor Meyer. Durante a Primeira Grande Guerra e com base no método de síntese Meyer-Clark-Levenstein, a Alemanha foi capaz de produzir a mostarda sulfurada em grande escala e usá-la como arma química. Ypres, uma cidade belga, foi o primeiro alvo dessa nova arma química. Posterior ao seu uso na Primeira Guerra Mundial, o gás mostarda foi também usado em outras situações, somando milhões de mortos e feridos. Destas, são exemplo a conquista da Etiópia pela Itália, a conquista da China pelo Japão, a Segunda Guerra Mundial, desta vez usada pelos países aliados, a Guerra Civil Iêmen, Egito, e no conflito Irão-Iraque. Recentemente, em 25 de agosto de 2015, o gás mostarda foi usado na Guerra da Síria, e em março de 2017 foi usado pela ISIL para atacar Taza no Iraque. Após o início da Segunda Guerra, com o receio que o gás mostarda voltasse a ser usado pela Alemanha numa nova guerra química, o Departamento de Guerra de Yale criou uma equipe que, em segredo, se dedicou ao estudo dessa substância, a partir de então designada Substância X. A inicial substância, mostarda sulfurada, foi alvo de uma alteração estrutural. Nesta, o átomo de enxofre S foi substituído por um azoto metilado, NCH3, resultando numa mostarda nitrogenada designada mecloretamina. A descoberta da mecloretamina provocou uma revolução na área da quimioterapia para o tratamento do câncer, dado que esta é o composto líder a partir do qual foi possível obter diferentes análises com utilidade na terapêutica anticancerígena. Mas como algo que parece ser tão inofensivo como um gás poderia causar tantas mortes e tamanha tragédia ao redor do mundo? Para responder essa pergunta, Júlia buscou a ajuda de uma especialista, a cientista Mel Lucas, que vai nos ajudar a entender um pouco de como algo que não podemos nem ver pode ser tão sorrateiro. E também receberemos Nassif Rastash, um refugiado da Etiópia que viu de perto a ação dessa arma química. Boa noite, João. Isso mesmo.
Devido à pandemia e para seguir todas as recomendações da OMS, nossa entrevista hoje será à distância. Mas enfim, depois de anos de pesquisa e com a ajuda de outros grandes nomes da ciência, Mel irá nos explicar como essa substância química pode ser tão agressiva. Boa noite, Mel. Boa noite a todos. Bom, o gás mostarda foi inicialmente sintetizado em 1860 por Frederic Gautier a partir da reação entre o etileno e o cloreto de enxofre, e ele notou os efeitos tóxicos do gás na sua própria pele. Essa substância perigosa, na verdade, é chamada de 1,1-tio-bis-2-cloretano, e recebeu o apelido de gás mostarda pois a forma impura desse composto tem um odor semelhante ao de mostarda. Ele é composto por dois grupos de cloro e uma ponte de enxofre entre os grupamentos. Que interessante, mas como essas informações podem nos ajudar a entender mais sobre essa substância? Bom, como o gás mostarda é uma substância versicante, ele causa queimaduras com formações de bolhas na pele e nas mucosas do trato respiratório, levando à cegueira e à morte. O perigo se encontra porque, como ele é incolor, as vítimas começam a sentir os efeitos horas depois da exposição, quando normalmente já é tarde demais. Mas e se essas pessoas contaminadas descobrissem seu contato com gás em pouco tempo, elas teriam alguma chance? Realmente, pois por ser pouco solúvel na água, a sua remoção das vítimas é muito difícil. Porém, ele reage com a água dos tecidos, formando o ácido E clorídrico. esse gás, ele dura muito ou ele logo se dissipa? Apesar da facilidade de hidrólise do gás mostarda, ele é capaz de durar dezenas de anos sob a forma sólida. Em ambientes com pouca água, a hidrólise ocorre parcialmente, originando sais sulfônicos estáveis, não reativos, os quais formam uma camada protetora ao redor do material, retardando essa hidrólise. E esses efeitos colaterais do contato com o gás, eles causam danos permanentes ou só as bolhas que podem ser tratadas? Bom, principalmente o tratamento dessas bolhas é bem complicado, pois após o contato com a substância, dificilmente alguém sobreviveria. Porém, naqueles que sobrevivem, o gás mostarda ele pode causar câncer, sobretudo leucemia. A ação cancerígena está ligada à reação entre o íon sulfônico com as bases nitrogenadas de DNA, causando mutações. Então, como poderiam se tratar? Atualmente, o melhor método disponível para desintoxicação e descontaminação emprega peroxiácidos e ácidos graxos, os quais penetram a pele e degradam rapidamente o gás. Então, esse gás ele só pode ser usado para atitudes negativas? Não necessariamente. O gás mostarda sempre foi visto como um veneno particularmente terrível, mas ao mesmo tempo que ele provoca o câncer, ele também tem sido usado para curá-lo. Em 1919, pouco tempo depois do primeiro uso do gás mostarda como arma, observou-se que as vítimas apresentavam poucos glóbulos brancos, porque o gás mostarda causava destruição da medula óssea. Em 1946, estudos com camundongos mostravam que as mostardas nitrogenadas reduziam os crescimentos dos tumores. O avanço desse tipo de pesquisa levou ao primeiro quimioterápico, a mecloretamina, e ao diversos outros, especialmente úteis no combate ao linfoma de Hodgkin. Muito interessante, Mel. Obrigada pela sua participação. E agora vamos exibir uma entrevista gravada há 17 anos atrás com o senhor Nassif Hastag. E hoje também estamos aqui com o senhor Nassif Hastag. Boa noite. Boa noite, Júlia. Que nos dará o depoimento sobre as suas memórias a respeito da tão temível gás mostarda. Então, boa noite. A minha história é meio conturbada, tem tudo aconteceu quando eu era muito jovem. Mas são algumas memórias inesquecíveis, que enquanto eu viver, acho que nunca irão parar de me perturbar. Ainda hoje me pergunto que o ser humano, por que o ser humano cometeu tantas atrocidades contra alguém da mesma espécie. Porém, pra mim, era o seu povo. Mas, segundo eles, na época não era o seu povo, eram pessoas diferentes e que não se encaixavam ao pensamento deles. Eu fui nascido e criado na Etiópia e desde então eu vivia feliz em meu lar. Até que surgiram rumores de uma guerra, vindo de país com grande força militar. Porém, meu país, pra nós, nunca ia acontecer isso. Vivíamos em paz, todo mundo com tranquilidade. Histórias e boatos de armas químicas que jamais foram vistas, as quais conseguiam dizimar populações em dias, horas, não sei, foi algo muito rápido que aconteceu. E a partir daquele momento, tudo mudou. Foi instalado na minha cidade natal caos, destruição, desespero entre todo mundo, medo, receio, pavor, grande mistura de sentimento que ninguém conseguia fugir daquele lugar. Vindo de família grande, meu pai, o patriarca da família, ele entrou em desespero, né, na época, porque não sabia o que faria para salvar a gente. Aí decidiu que deveríamos sair dali o mais rápido possível. Porém, seu pensamento para salvar a família não era suficiente, visto que ele não tinha dinheiro para que todo mundo conseguisse sair vivo e buscar uma vida melhor.
Então, desde então toda a minha família foi se reunindo, até que a gente teve que decidir quem entraria, quem iria e quem ficaria. É uma decisão muito difícil, porque como você deixa seu familiar para trás? Nossos primos, meus pais, minha tia, meu avô, todo mundo ficou para trás, eu fiquei sozinho no mundo. Foi um grande desespero por todos, mas unidos, minha família, meus pais e os irmãos dele conseguiram decidir quem iria ou não. Meu pai, no dia seguinte, comprou as passagens, numa viagem só de ida, né? Algo muito difícil de se pensar. Íamos eu e alguns primos, todos jovens, a fim de que o nome da nossa família, Rastache, sobreviveria para sempre. Desculpa, fico emocionado. Tudo bem. Então, enquanto podíamos, ficamos juntos o máximo possível, porque era uma família grande, então a gente era muito unido. Todo domingo a gente se reunia, a gente conversava sobre tudo que acontecia na semana. Era uma família boa. Então, Júlia, no dia de partir, foi tudo muito rápido. Nós arrumamos, nos preparamos e meu pai foi levar a gente. Porém, nós não contávamos com uma coisa. Naquele dia era o dia do primeiro ataque à minha cidade. Foi tudo muito rápido, né? Como eu era uma criança, foi muito sofrido. Ao mesmo tempo foi tudo acontecendo muito rápido, caos, destruição, mortes ao meu lado. Foi tão devagar, parecia que estava em câmera lenta, porque eu não sabia se aquilo era real ou se, não sei, eu tava tendo um pesadelo. Foi muito difícil. Corremos o máximo possível, o papai foi nos levando de carro, no ponto de encontro que pegaríamos o comboio. Porém, no caminho, chegou algo estranho, como se fosse um gás nos atacando. Era uma explosão, mas não era uma explosão que causava uma destruição. Como se fosse algo devagar, era um gás que chegava e as pessoas morriam ali, cheias de bolhas na pele. Meus primos no carro também foram infectados, porém não foi a morte repentina, foi aos poucos. Meu pai conseguiu nos levar ao comboio, no meio de tanto caos de destruição. Lá no comboio, eu e meus primos, todo mundo em cima, conseguimos chegar, mas na viagem ninguém aguentou, porque foi tudo se infestando pelo corpo deles, e aos poucos, cada um por um foi morrendo. Foi algo muito triste, eu não sabia como é que eu aguentava, porque eu era mais novo. Porém, eu fui o único que não teve contato direto com o gás. Todo mundo ali, eu não sei o que aconteceu, foi muito rápido. Eu não sei o que falar mais, mas enfim, pegamos o comboio, eu consegui sair de lá, eu, sozinho. Assim que eu cheguei no ponto final, fui resgatado por um senhorzinho. Ele era um engraxate, que ele que me salvou de lá. Me ofereceu um trabalho, e aos pouquinhos eu consegui me reerguer. E tá vivo como é que eu tô hoje. Algumas cicatrizes do gás, mas nada que me impedisse de viver a minha vida e levar o nome da família comigo. Uma história muito emocionante, muito interessante também. Obrigada por compartilhar com a gente toda a sua trajetória. Agora a gente volta lá com o João. Antes do gás mostarda, diversas armas químicas já eram utilizadas no contexto mundial. Porém, com o amplo uso dessas armas durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente da já citada, a necessidade de regulamentá-las se tornou o topo da agenda internacional. Assim foi assinado o Protocolo de Genebra, em 1925, o qual proibiu o uso de gases asfixiantes e venenosos, mas não sua fabricação. Muitos países assinaram o acordo, porém com reservas que permitiam o uso de tais armamentos em resposta a ataques químicos sofridos e também contra estados que não tinham assinado o protocolo. Entretanto, os crescentes esforços para a proibição do uso de armas químicas foram interrompidos pelo início da Segunda Guerra Mundial, conflito que levou à descoberta acidental de agentes nervosos pelos nazistas. Após um intenso ataque a Halabja, ocorreu a assinatura da Convenção de Paris, em 1993, ou Convenção das Armas Químicas, como também ficou conhecida. Ela determina a proibição total da preparação, fabricação, armazenamento e uso das armas químicas, sendo esse processo responsabilidade da Organização pela Proibição de Armas Químicas, que é uma organização intergovernamental independente. Tendo entrado em vigor em 1997, foi assinada por 191 países após muitas negociações. Atualmente, existem quantidades apreciáveis de armas químicas e biológicas, pois diversos países não assinaram as convenções que tratam deste assunto, e outros que assinaram ainda estão em processo de destruição de seus estoques de armas químicas. E por hoje foi só. Espero que tenham gostado e até a próxima!